Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Sua presença conosco é muito importante para nós. Estamos de volta ao estudo do livro de João, hoje estudando a partir do versículo 22 do capítulo 15, que diz: Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Essa declaração de Jesus é muito importante e muito semelhante ao que ele falou no final do capítulo 9 de João, depois que curou aquele cego de nascença. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus é um tipo muito especial de luz. Ele dá visão aos que não podem ver, mas também revela a cegueira daqueles que acham que veem. Os líderes religiosos não eram nada bobos e entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Acaso nós também somos cegos? E aí Jesus lhes respondeu: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Que interessante! Se não tem luz, não tem pecado. Acho que esta é uma definição de pecado. O pecado é a rejeição da luz. E aí surge uma pergunta. Será que existe alguém na terra que não tenha sido exposto à luz? O texto de Romanos, capítulo 1, nos faz entender que não. Todo mundo já foi exposto à luz com menor ou maior intensidade. É a chamada revelação natural. E a lição que aprendemos do ensino de Jesus é que se vivemos de acordo com a luz que recebemos, receberemos mais luz. Lembro-me de um estudo bíblico que dirigi uma vez, acredito na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Uma senhora ali presente, uma japonesa, demonstrava estar sendo tocada com aquelas palavras. Seu rosto estava iluminado e, depois do estudo, ela esperou até que a última pessoa fosse embora e veio falar comigo. Na época do bombardeio americano, na Segunda Guerra, ela disse, eu era budista, mas ali nos abrigos antibombas, eu clamei a outro Deus. Eu sabia que havia um Deus real que não era Buda. Então orei a esse Deus. Naquele momento tive a certeza que saberia mais sobre esse Deus. E hoje, enquanto você ensinava a Bíblia, no meu coração, tive a certeza de que este é o Deus para quem eu orei naquele abrigo antibombas. Isso não é fascinante? Creio que no versículo 22 Jesus disse a mesma coisa que disse no capítulo 9 de João. Se eu não tivesse vindo e lhes anunciado a palavra, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles não têm mais desculpas para os seus pecados. E no versículo 24, Jesus disse, se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Jesus fez uma citação do Salmo 39, o versículo 69. O que Jesus falou neste capítulo assemelha-se ao que ele disse no capítulo 5, quando iniciou aquela discussão com os líderes religiosos. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. As evidências que os judeus tinham de que Jesus era o Filho de Deus era o batismo de Jesus e o testemunho que o próprio Deus deu naquela ocasião. As Escrituras que falam sobre ele e os milagres que ele já tinha operado. Eles não precisavam de mais evidências, mas nem assim creram porque não quiseram crer. Neste capítulo, Jesus disse, se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão.
Nesse ensino de Jesus enfocamos o pecado. O pecado é a rejeição da luz. Ser exposto a muita luz é uma coisa muito séria. Vou repetir, ser exposto a muita luz é uma coisa muito séria. Quando temos a vantagem espiritual de ter ouvido a palavra de Deus e visto os milagres de Deus, adquirimos uma certa responsabilidade. É importante saber o que você faz com aquilo que já sabe. Do começo ao fim da Bíblia, vemos esse ensino ser enfatizado. Lembro-me quando eu estava estudando, eu gostava de tudo o que estava aprendendo e achava que ia passar o resto da minha vida no seminário. Sempre tive o prazer em estudar sobre as coisas de Deus, sobre as Escrituras e também sobre teologia. Quando falei para o meu pastor que estava pensando em fazer um curso de extensão, ele me encorajou a iniciar logo o ministério. Ele me disse: você já tem muita responsabilidade, você já parou para pensar que vai ter que responder por muita coisa. Por que você quer aumentar ainda mais a sua responsabilidade, hein? Você não acha que já sabe o bastante? Você não acha que já é hora de usar o que sabe para realizar alguma coisa? Esse foi um conselho muito sábio. Esse negócio de acumular conhecimento e aproximar-se da luz é muito sério. Você entende agora que existe uma responsabilidade que acompanha esse privilégio espiritual? Foi sobre isso que Jesus falou nesta passagem. No último versículo do capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse: quando vier o conselheiro ou o consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Esse é um dos ministérios mais importantes do Espírito Santo. O Espírito Santo não chama atenção para si mesmo. Ele exalta Jesus e dá testemunho dele. Jesus ainda acrescentou: e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Vamos relembrar o que é uma testemunha. Uma testemunha é alguém que viu alguma coisa. Eles tinham experimentado algo e participado de algum evento. Jesus estava lhes dizendo que eles tinham estado com o Senhor desde o início e que agora o Espírito Santo seria enviado e testemunharia, mas que eles também tinham que testemunhar. A graça de Deus nos capacita a sermos testemunhas. Devemos ser como candeeiros e deixar nosso testemunho brilhar. Mas além de sermos testemunhas, devemos também dar testemunho. Isso quer dizer abrir a boca e testificar sobre o que é real para nós. Imaginem uma testemunha chamada para testemunhar em um tribunal que se recuse a falar, justificando que sua vida fala por si só. Não vou falar nada, vou deixar que minha vida fale por si. Eu sei o que vivi, mas vou deixar que minha vida fale. Essa pessoa pode ser detida por desobediência ao tribunal. Uma testemunha é a pessoa que viu ou experimentou alguma coisa, mas também é a pessoa que testifica. A respeito do Espírito Santo, Jesus disse: ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Observe agora que estamos entrando no capítulo 16 do Evangelho de João. Observe quantas vezes Jesus justificou por que estava dizendo tudo aquilo. Logo no primeiro capítulo nós lemos: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. E logo depois lemos: estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus explicou várias vezes por que estava falando aquelas palavras, mas é óbvio que no capítulo 16 ele estava dizendo tudo aquilo porque eles seriam expulsos das sinagogas, exatamente como o homem que foi curado da cegueira de nascença, conforme lemos no capítulo 9. Jesus também explicou: vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que estará prestando um culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora lembrem-se de que eu os avisei. Como você se sentiria diante da perseguição? Você já sofreu algum tipo de perseguição por causa do nome de Jesus Cristo? Eu sei de crentes em diferentes partes do mundo que sofrem perseguição e oram por aqueles irmãos em Cristo que não sofrem nenhuma perseguição. A perseguição que esses cristãos passaram ou passam nesse momento levou-os para mais perto de Deus e os fez amadurecer. Eles oram pelos seus irmãos em todo o mundo que vivem uma vida tranquila, porque eles se perguntam como alguém pode ser espiritual como devemos ser, vivendo esta vida próspera e tão tranquila.
Podemos dizer que a perseguição nos 3 primeiros séculos da Igreja foi permitida por Deus para que a Igreja pudesse crescer madura, forte e poderosa. Tente imaginar se isso acontecesse outra vez. Eu agradeço a Deus pela paz que usufruímos no nosso país, mas se o sofrimento algum dia vier, lembre-se das palavras de Jesus por ocasião da última ceia, quando ele preparou os 11 discípulos que estavam ao seu redor na mesa para a perseguição que viria poucas horas mais tarde. Sabe, é algo realmente muito sério tudo isso. Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 16 do Evangelho de João. E eu gostaria de convidar você para ler o capítulo 16 do Evangelho de João. Leia mesmo. Nós já estamos chegando ao final do último retiro que Jesus promoveu com seus discípulos. Eu gosto de dizer que os discípulos estavam se formando no seminário que eles tiveram com Jesus. E Jesus está fazendo o discurso de formatura. Acho muito interessante. Nesse retiro, Jesus entregou o sermão da última ceia, no qual encontramos essas palavras: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Como falei para você, você tem uma tarefa. Leia o capítulo 16 do Evangelho de João para o nosso próximo programa. Eu tenho certeza que será muito importante o nosso próximo encontro com a palavra. E você já percebeu como é maravilhoso a gente tirar esse tempo para juntos estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus? Muitas pessoas pelo mundo afora estão estudando junto conosco a palavra de Deus. Muitos estão tendo a sua fé acrescentada, porque a palavra de Deus, quando a estudamos, quando a lemos, quando a ouvimos, ela acrescenta a nossa fé. Meu desejo é que você possa viver uma vida de constante vitória. Você, pessoalmente. Você com a sua família. Você em todos os setores de sua vida. Que possa você viver uma vida de grande conquista na presença de Deus. Mas não esqueça, para que você viva essa vida de constante vitória, você precisa estar apegado ao Senhor Jesus e constantemente ler a palavra do nosso Deus. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.